Meu nome é Lair de Matos e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Nosso sindicato está nessa semana, na semana que passou e na anterior, realizando a entrega do jornal Nossa Luta para os trabalhadores da nossa categoria. E nós intensificamos mais o trabalho junto às indústrias de conservas, de Pelotas, do Capão do Leão e do Morro Redondo, e agora também em Canguçu, onde foi inaugurado neste ano a indústria de conservas Roenck. E as indústrias de conservas desses municípios, elas têm a sua atividade maior nesse período do ano, porque é nesse período do ano a colheita do pêssego, a principal matéria-prima das indústrias de conservas. E neste ano nós teremos uma safra recorde de pêssego aqui na nossa região, o que faz com que a atividade nas indústrias seja muito grande e tenhamos milhares de trabalhadores trabalhando nas indústrias de conservas dos municípios que eu citei. Então nós fomos nas indústrias de conservas levar o jornal para as trabalhadoras, que são grande maioria dos funcionários das empresas, né, das indústrias de conservas. Levamos o jornal, levamos também fichas de sócio para associar as trabalhadoras e os trabalhadores safristas. Né. E estivemos na Shelby, no Capão do Leão, lá na Xirame, Bertoldi, Patzlaff, Minuano e Neumann lá no Morro Redondo, e na Roenck, indústria de alimentos lá do município de Canguçu. Nós orientamos as trabalhadoras e os trabalhadores safristas de que devem procurar se associar ao sindicato enquanto estão em atividade, porque depois que for dada baixa na carteira de trabalho, não poderá mais se associar ao sindicato. O trabalhador pode se associar ao sindicato enquanto está em atividade. Depois que ele saiu da empresa já não pode mais. Então alertamos aos trabalhadores e as trabalhadoras que desejarem se associar ao sindicato que o façam antes de terminar a safra, antes de saírem das empresas. Fazendo a carteirinha de sócio agora tem direito ao gozo dos benefícios no ano que vem. Durante a próxima safra, o trabalhador safrista, a trabalhadora safrista poderá usufruir dos serviços que o sindicato presta aos seus associados. Então é importante isso, que aqueles que não conseguiram se cadastrar com a ida da direção do sindicato lá na indústria, que procurem o nosso sindicato aqui, a sede do sindicato aqui na rua Almirante Barroso, para associar ao sindicato e confeccionar a sua carteirinha de sócio, ou então na subsede do sindicato lá no Jardim América, na rua 1º de Maio, número 497. A subsede do sindicato funciona todos os dias, das 8h30 da manhã até o meio-dia e de tarde das 2 até as 18 horas. Lembrando que nas quartas-feiras nós temos a presença do advogado que faz o atendimento jurídico aos associados do sindicato a partir das 18 horas às quartas-feiras. A direção do sindicato também esteve debatendo com a direção do Frigorífico Família sobre os problemas que os trabalhadores têm se queixado daquela empresa. Há um problema com relação ao transporte, a empresa freta um ônibus para realizar o transporte de seus funcionários no início da jornada e no final da jornada, e o problema que estava acontecendo lá é que no final da jornada o ônibus demorava muito para sair, porque nem todos os trabalhadores soltavam no mesmo horário, o horário do fim da jornada de trabalho dos funcionários do Frigorífico Família é às 17 horas e 18 minutos. A maioria solta nesse horário, tem o seu fim da jornada nesse horário. Entretanto, alguns precisavam ficar mais trabalhando e enquanto aqueles não batiam o cartão e saíam, o ônibus também não saía para levar os demais trabalhadores. O resultado disso é que às vezes os trabalhadores ficavam até depois das 6 horas da tarde aguardando a saída do ônibus lá, à toa, e ainda tendo que enfrentar depois toda a distância e o tempo que leva para chegar até em casa. E insistimos com a empresa para que ela realizasse melhorias nesse serviço aos funcionários, nesse direito que os funcionários têm, que é o transporte coletivo de boa qualidade e que tenha horário, que respeite horário. A empresa se comprometeu de colocar
mais um ônibus nesse horário para evitar esses problemas, né, do transporte no horário do final da jornada dos trabalhadores. Também havia o problema de que tinha banheiros trancados a cadeado, então o funcionário ou a funcionária para fazer o uso do banheiro necessitava se deslocar até a guarita da portaria para pegar a chave e utilizar o banheiro, né? Então a empresa também se comprometeu a não mais chavear os banheiros e liberar os banheiros para os seus funcionários. Tudo isso lá no frigorífico Família, esses problemas estavam acontecendo. Então, são as principais atividades que o sindicato está fazendo, sempre vigilante com relação às condições de trabalho e direitos dos trabalhadores. E buscando um contato direto com a categoria, como temos feito nos últimos dias, junto aos trabalhadores safristas das indústrias de conservas, que nós voltamos a chamar a atenção de que devem, para se associar ao sindicato, devem fazê-lo, né, antes do final da safra, antes do fim do seu contrato de trabalho. Agora vamos apresentar uma matéria realizada pelo Greenpeace sobre o novo Código Florestal. O novo Código Florestal foi votado na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado também no Senado, entretanto com alterações, e por ter sofrido alterações no Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados para ser novamente votado. E certamente ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados e irá para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Há uma campanha dos ambientalistas para que a presidenta vete esse novo Código Florestal, porque ele vai trazer consequências funestas para o meio ambiente no nosso país. Vamos acompanhar a matéria. Atualmente em reforma no Congresso, o Código Florestal existe para proteger as florestas e outros recursos naturais. Os interessados? Os grandes donos de terras, que nunca respeitaram a lei. Agora, eles querem o direito de desmatar ainda mais. Se a proposta ruralista for aprovada, podemos perder 47 milhões de campos de futebol de florestas. A proposta ruralista também quer acabar com as matas que margeiam os rios e evitam deslizamentos. Estão usando o pequeno agricultor como desculpa para as mudanças. Mas o novo Código Florestal é bom apenas para os grandes, que ganham dinheiro com o desmatamento. Os desmatadores vão ganhar perdão. Imagine se essa lógica também valesse para outros crimes. E a agricultura familiar? Ela é a principal responsável pela comida que chega à sua mesa. E também já deu seu recado. Não quer reduzir a proteção ambiental. O Brasil já tem terra aberta suficiente para duplicar sua produção de alimentos sem desmatar mais nenhum palmo de floresta. Faz tempo que os cientistas avisam que a agricultura precisa de floresta em pé, mas o projeto segue em marcha. Nós podemos ser a primeira grande economia verde do planeta. E essa chance não pode ser desperdiçada. Qual é o futuro que você quer para os seus filhos? Peça você também à presidente Dilma, desligue essa motosserra. Entre na nossa página especial e participe. A próxima matéria que vamos exibir é uma entrevista com o jornalista Amaury Júnior, que escreveu o livro A Privataria Tucana, que embora tenha sido lançado há menos de um mês, já vai para a segunda edição, devido à polêmica que provocou nos meios políticos do país. A entrevista foi feita pela TV dos Trabalhadores. O livro A Privataria Tucana recebe apoio da opinião pública e de políticos de Brasília. O trabalho de Amaury Ribeiro Júnior traz denúncias contra as privatizações do PSDB e aponta o ex-governador José Serra como personagem central. O seu jornal conversou com o jornalista Amaury Ribeiro Júnior sobre o processo de produção do livro, que só foi lançado após 12 anos de pesquisa. Ele espera que as denúncias apuradas sejam tratadas pelas autoridades como provas de um golpe bilionário. A investigação teve início em 99, quando o repórter escreveu uma matéria sobre a rede de espionagem do ex-governador paulista José Serra contra o ex-governador mineiro Aécio Neves. A finalidade era desacreditar Aécio na disputa interna do PSDB pela indicação à presidência da República. Eles não estavam ali fazendo aquela privatização só para sua mania, para o seu dogma neoliberal. Era porque havia interesse em dinheiro também. Os documentos que compõem as provas apresentadas no livro foram conseguidos por meio de uma ação de exceção de verdade, fruto de um processo contra Amaury por danos morais, iniciada por Ricardo Sérgio, ex-tesoureiro das campanhas de José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Graças a esses documentos, eu ganhei a ação contra o Ricardo Sérgio, né?
E aí acabou sendo um negócio que acabou trazendo tudo à tona. O processo dele acabou me ajudando no livro. A obra é resultado de 12 anos de pesquisa e a demora para o lançamento é justificada. Porque o trabalho ficou mais amadurecido, né? É um trabalho difícil, que é um trabalho que envolve balanços, envolve trabalho financeiro, e os documentos foram obtidos com o tempo. Privataria Tucana apresenta documentos que comprovam pagamentos de propina durante o processo de privatizações do Brasil, feitas principalmente em São Paulo, num esquema de lavagem de dinheiro com conexões em paraísos fiscais. O desafio era isso, rastrear o caminho do dinheiro. E a partir do momento que se falava que esse grupo de telecomunicações receberam propina, pessoas que tocaram o processo de privatização, receberam propina. E lá está bem claro que aparece uma parte da propina. Então, aí eu tive a documentação que houve propina mesmo, que se pagou propina para beneficiar pessoas do Alto Tucanato que tocaram o processo de privatização. Então, aí a prova está documentada. É isso que é inquestionável. A segunda edição chega às livrarias na próxima sexta. São mais 30 mil livros, dos quais 21 mil já estão vendidos pela internet. Não é um tipo de livro que se vende tanto assim. A dita grande imprensa ignorou o processo, a Blogosfera entrou, a Carta Capital, a única revista que deu, e mesmo assim, contrariando tudo, o negócio virou uma bomba na internet, virou tudo. Então mostra hoje que os grupos sociais são verdadeira grande imprensa hoje. Segundo Amaury, ainda não houve questionamento dos tucanos sobre as informações que o livro apresenta. Ele avisa ter mais material para divulgar caso seja ameaçado. Eu sei que no momento, a situação do outro lado é de letargia, né? É como o cara foi neucateado, mas eu acho que esse povo não é assim de coisa, eles vão plantar alguma coisa suja. A gente tem muito mais documento, talvez provando a relação que tem esses veículos de comunicações com essas empresas também, das privatizações também. Porque pode existe ser... esse material? Existe, claro que existe. Existe como alguns veículos de comunicações se beneficiaram da privatização também, isso existe, claro que existe. Confira agora uma entrevista com o secretário da CUT, Quintino Severo, feita logo após a reunião da direção nacional da Central, e com o professor da Universidade de São Paulo, Irã Rodrigues, que fala sobre o lançamento do seu livro, Sindicalismo e Política. A matéria foi feita pela TV CUT. Essa última reunião da direção nacional do ano de 2011, ela está sendo muito proveitosa do ponto de vista das resoluções do debate que nós realizamos até agora. Primeiro porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer um bom balanço de conjuntura nacional, de conjuntura internacional e, acima de tudo, estamos conseguindo visualizar qual será a principal estratégia da CUT no próximo período, especialmente no próximo ano. Isso nos deixa, de certa forma, preocupados com a conjuntura que poderá vir, mas, por outro lado, seguro de quais são as ações que a CUT precisa fazer no ano de 2012 para garantir que a conjuntura para os trabalhadores não se agrave. Olha, o movimento dos trabalhadores representa enfim, a maioria da população, representa a inclusão produtiva, representa os interesses dos que efetivamente produzem os bens e serviços no país e no mundo, né? É um movimento que claramente não pensa apenas no interesse limitado dos trabalhadores, importante, mas limitado, que é da remuneração, mas pensa na sociedade que nós estamos construindo, né? Os companheiros da CUT estão sintonizados com a pauta nacional de mudanças, com os avanços que o país tem tido nesses anos, com a valorização do salário mínimo, e estão querendo, com justa razão, que temas importantes como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a implantação do trabalho decente, o fim do imposto sindical, entre na pauta do Congresso.